Olá, sejam todos bem-vindos. A voz que abre o coração, elas inspiram cada história. Olá, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que nós estamos aqui de volta nesse podcast Elas Inspiram, e nós vamos falar sobre fé, vida real. Hoje eu estou aqui com a irmã Silvani Nunes Pessoa, que é uma mulher de oração, uma mulher que tem uma intimidade com Deus. Ela faz campanha na igreja que ela congrega e é convidada, né, irmã Silvani, para outras campanhas também, encerramentos de campanha. Eu tô sabendo de todo o seu roteiro, viu? Gente, a irmã Silvani vai falar um pouco pra gente sobre como fazer uma campanha, testemunhos. Eu sou prova viva, porque eu estou viva até hoje, irmã Silvani, por causa que eu aprendi a ter uma intimidade maior com Deus, a fazer campanha. E hoje vocês vão aprender. Porque eu tenho a minha intimidade, mas ainda não tenho, assim, pra passar pra vocês igual essa mulher, tá? Irmã Silvani, fica à vontade. Amém. Tudo bom? Tudo bom? Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus, eu os cumprimento todos com a paz do Senhor, né? Sou grata ao Senhor por esse convite, Michele, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, né, e aprender também com você nesse momento, né? Vamos compartilhar momentos a qual o Senhor nos concedeu, né? E hoje o tema é campanha, né? É campanha. O tema hoje é campanha, meninas. Por quê? Como eu falei para vocês, eu sou fruto de campanhas de oração, né? Eu estava, irmã Silvani, não é sobre mim, mas eu vou contar rapidinho. Eu estava em depressão. Crente desde os 14, mas estava em depressão, e o Senhor mandou um anjo lá em casa, e ela falou assim, estendeu a mão e falou assim: olha, você está com início de depressão, mas eu tenho uma pessoa que vai te ajudar. E ela me levou, né, para uma sala de oração onde eu aprendi a fazer campanha, onde eu aprendi a descer, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, e para passar isso para vocês, né, a receita de ser feliz, de ter um casamento próspero, um casamento abençoado, né? Eu trouxe a irmã Silvani porque eu falei, não, eu tenho que trazer esse assunto aqui, porque eu sou muito grata a meu Deus por ter me encontrado com ele e aprender a conversar com ele pelas madrugadas. Irmã Silvani, conta pra gente assim um testemunho que a senhora alcançou com a campanha. Vamos começar logo assim bem quente o assunto. Um testemunho que eu alcancei com campanha na igreja, né, em oração, em jejum, clamando e principalmente acreditando, tendo fé, né? Foi a minha família hoje está no altar do Senhor, né? Eu fiz 1 ano de campanha numa igreja a qual eu congregava, bem quando eu me reconciliei com o Senhor. Eu fiz 1 ano de campanha e todas as sextas-feiras eu ia para a igreja e lá tinha uma cestinha que a gente colocava os nossos pedidos lá. E todas aquelas sexta-feiras, durante 1 ano, eu coloquei um único pedido. Qual era o pedido? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não era só um pedido, era algo que eu estava determinando. Era algo que eu estava liberando com a minha fé, era algo que eu estava acreditando e colocando Deus em primeiro lugar. Senhor, eu acredito, eu tenho fé, pois a minha vida ainda, meu casamento, a minha família, e eu também ainda estava um pouco afastada da presença do Senhor, mas como eu tinha já o aquebrantamento, já tinha, como que as pessoas falam, um dia aquele que pisou no santo do santo, nunca mais saberá viver sem ele. Eu acreditava que a minha família poderia vir para os caminhos do Senhor, a minha casa, o meu casamento, né, os meus filhos, ainda mesmo pequenos, mas eu queria criar na presença do Senhor. E após 1 ano que eu fiz essa campanha, o Senhor me concedeu a resposta do céu. O Senhor tocou no coração do meu esposo, uma pessoa que para o mundo não tinha mais jeito, né? Para mim também, para o mundo eu também não tinha mais jeito. E o Senhor tocou no coração dele, né? E Deus trabalhou e ele aceitou a Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. E assim também nós nos casamos na igreja, né? Eu criei os meus filhos na igreja e esse foi
E foi o primeiro testemunho de campanha, uma das minhas primeiras campanhas, e foi uma resposta bem forte que o Senhor nos concedeu. Foi maravilhoso. Maravilhoso, foi bênção do céu. Bênção mesmo, porque tem muitas irmãs, né, que até hoje, 30 anos, 40 anos, que congregam, que buscam o Senhor, mas ainda não recebeu essa bênção. E tá aqui a irmã Silvani para falar para você que todo dia, toda vez que ela ia orar nas campanhas, era um pedido só. Então, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente vai, né, irmã Silvani, pedindo outras coisas, bem por longe, enquanto os filhos, que é a herança do Senhor, o esposo, que é o nosso companheiro, quando nossos filhos, né, se casarem, a gente deixa assim meio que despercebido. E isso foi muito importante que a senhora falou. A senhora foi na tecla, a senhora foi no principal, que é a minha casa. A minha família, E né? isso acaba que te deixa até mais forte, né? Porque eu acho que se a senhora falasse, hoje eu tenho uma programação na igreja, todo mundo já tá ligado. Mãe, é a programação da igreja, não é? É verdade. Quando estão dispersos, né, irmã Silvani, já é mais complicado. É verdade. A família, eu costumo dizer, os meus pastores, eu acredito que todos aqueles que têm um ministério, que a família é o nosso primeiro ministério, né? Nós temos que estar bem com Deus, mas não adianta se nós não estivermos bem com Deus, se nós não estivermos bem com a nossa própria família, com a nossa própria casa. Então, essa aliança, ela precisa se alicerçar. Esse cordão de 3 dobras precisa estar forte, né? Que é eu, meu esposo, e o terceiro, que é Deus, que torna o cordão de 3 dobras, né? Irmã Silvani, me conta assim, a pessoa nunca fez uma campanha, como é que ela começa a fazer uma campanha? Porque eu fui orientada e busquei muito bem na palavra, e eu tenho o meu jeitinho de fazer uma campanha, mas cada um tem um jeito próprio, e às vezes tem pessoas que não sabem de maneira alguma fazer uma campanha, mas a senhora pode passar a receita do bolo? Gente, porque assim, não adianta você começar a campanha, me diz se eu estiver errada, irmã Silvani, começar a campanha, digamos, eu começo a campanha hoje, amanhã eu não faço. Ou então eu começo hoje 7 horas da noite e amanhã eu faço em outro horário. Tem tudo isso, não tem, irmã Silvani? Verdade. Uma campanha, quando nós entramos em uma campanha, tudo é para um propósito, né? E esse propósito ele tem que ser alcançado, né? Se a gente colocou diante de Deus aquele dia, aquele horário, tem que cumprir aquela quantidade de dias, tem que cumprir aquele horário, né? E o que é uma campanha, né? Como iniciar, como a sua pergunta, né? Numa receita. Não existe basicamente uma receita, né? Existe uma busca, né? Uma campanha, ela não, a gente folheando a Bíblia, a gente não encontra especificamente o nome campanha, né? A gente não encontra na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo assim, Deus, bora dizer, Ana fez uma campanha para conceder Samuel, né? A gente não encontra, Moisés fez uma campanha para conseguir tirar o povo do Egito, a gente não encontra o nome campanha, mas a gente encontra um povo que acreditou no impossível, que se deleitou na presença do Senhor com renúncias e colocando dias e horas e oração e jejum. Então, campanha é um termo prático humano. Eu acredito que um homem ou talvez uma mulher de Deus tenha colocado esse nome baseado com o Espírito Santo de Deus, direcionado com o Espírito Santo de Deus em campanha. Vamos fazer uma campanha, né? Eu quero colocar como exemplo a vida de Esté. Esté, a gente se encontra no livro de Esté, capítulo 4, versículo 16, né? Esté estava diante de 2 decretos de morte, né? Esté, ela não poderia se apresentar diante do rei se não fosse chamada pelo rei. E o povo judeu, o povo de Deus, estava diante de um decreto de morte. Então, ela chama o seu tio, aquele que o criou, né? Ela já sendo rainha, ela chama o seu tio e fala para o povo que ora e jejua,
né, durante 3 dias. Então, quando a gente vê aí, Esté já entra em uma campanha de oração durante 3 dias. Esté entra juntamente com o povo diante de um decreto de morte para o povo, 3 dias de oração e jejum. Esté também ora e jejua durante 3 dias. Então, a gente já vê aí que Esté já entrou em uma campanha de jejum e oração por uma causa impossível. Então, ela está se preparando para entrar em um território a qual está decretada uma morte, né? Então, Esté, ela precisava se preparar. Como é que é a preparação? Como é a campanha? Você vai se preparar com o jejum e com oração, acreditando em Deus, acreditando naquilo que você está pedindo, acreditando na reação do céu em seu favor, em sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, nos seus negócios, no seu trabalho. Então, eu costumo sempre dizer que o meu Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aquele que crê e acredita, aquele que ora, eu creio que o céu, ele se abre em resposta em favor daquela pessoa. Independente de ser evangélico ou independente de não. Porque eu já conheço muitas pessoas que o céu respondeu, ou seja, Deus respondeu através de uma oração e através de campanhas, né? Salvação e resposta de oração é algo totalmente diferente de uma coisa da outra. E Esté se preparou para se apresentar diante de um rei, porque ela só poderia se apresentar diante do rei se ela fosse chamada. Se uma rainha se apresentasse diante do rei e não fosse chamada, ela imediatamente o decreto era para a morte. Ela Esté se apresenta diante do rei, né, acreditando no impossível. E o que a Bíblia fala? A palavra de Deus fala que Esté se revestiu de santidade e justiça. Como é que a Esté se revestiu de santidade e justiça? O decreto de morte durante o jejum foi abatido? Não, ainda não. Mas Esté, ela precisava entrar, ela precisava se preparar para entrar em uma guerra. Primeiro, ela estava guerreando no mundo espiritual. Primeiro, ela estava buscando uma preparação espiritual, né? E a palavra do Senhor fala que ela se revestiu de santidade e justiça. E quando Esté se reveste de santidade e justiça e se apresenta diante do rei, todo aquele decreto de morte foi ali abatido. Todo aquele decreto de morte já não havia mais, porque o céu respondeu diferente. O homem na terra estava com um decreto de morte para o povo de Deus. O homem da terra estava com um decreto de morte para ela, porque não podia se apresentar. Então, eram 2 situações muito difíceis. E essa passagem eu gosto muito, porque o Deus, ele age de uma forma tão diferente. Quando um homem e uma mulher acredita e se coloca na posição, orando e jejuando, clamando a Deus, eu acho muito maravilhoso o que Deus faz por aquele que busca, por aquele que ora. É verdade. Irmã Silvane, e no caso, a Esté, ela se preparou, né, e foi até o rei, e o rei fez o quê? Conta pra nós, eu sei a parte, né, mas eu quero que a irmã diga assim um resumo. Ela se preparou espiritualmente, entrou na presença do rei, já estava preparada, o Senhor já tinha ouvido o clamor dela. Pois é, Esté, ela, como eu já havia falado, ela se preparou, né? Ela fez uma campanha de oração durante 3 dias. Não somente ela, mas juntamente com o povo que estava decretada a morte. E a palavra do Senhor fala que a oração do justo morre muito em seus efeitos. Imagine a oração de várias pessoas. Imagine a minha oração juntamente com a sua oração. As 2 orações. Então, se uma oração vale muito em seus efeitos, imagine o clamor e o choro e o jejum e o coração aquebrantado diante de Deus. Então, todo aquele decreto, quando Esté se apresenta diante do rei, a palavra de Deus fala que Esté passou toda a história, todo o contexto,
tudo aquilo que ela estava sabendo aos olhos dela, tudo aquilo que estava acontecendo por trás das costas do rei, e diante daquela conversa, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, isto é, com a autoridade de Deus, não autoridade de rainha, não com autoridade de mulher, não com autoridade humana, mas com autoridade celestial, aquele que capacitou ela para estar naquele momento com o rei. E naquele momento a qual ela conversa com o rei, todo aquele decreto, ele foi revogado. No caso, ela quebrantou. O Senhor Sim. quebrantou o coração Sim. do rei através da oração dela. Sim, através da oração dela, através do jejum, através da campanha de oração que ela fez. A palavra do Senhor fala que ela não fez uma campanha, mas como o tema hoje traz como campanha, naquela né? época, né? Naquela época, então eu imagino que foi 3 dias, vamos colocar 3 dias de campanha que ela fez, de jejum e oração. Não tem inferno que se coloque e fique de pé. É verdade. Não tem portas que fiquem fechadas, não tem cadeados que fiquem inteiros. Deus, ele se levanta e age em favor do seu povo quando acredita e se coloca diante dele. Irmã Silvani, me diz uma coisa. Tem a quantidade, Esther orou por 3 dias, a gente acredita que naquela época o ano era diferente, né? Era contado diferente. Mas eu acredito que ela orou por 3 dias, porque também o tempo, né? O período era curto. Mas qual o tempo que eu tiro assim? Eu quero fazer uma campanha, irmã Silvani. Quantos dias, a senhora diz assim, Tiago, quantos dias você faz uma campanha? Quantos louvores, entendeu? E um horário. Qual o melhor horário para fazer uma campanha? Eu, particularmente, pela minha vida corrida de trabalho que eu tenho, eu gosto de fazer meia-noite. Eu já fiz meio-dia e também já fiz 3 horas da manhã, né? Horário específico, eu acredito que não tem. Tem alguns horários que seria muito bom pela madrugada, né? Seria muito bom à meia-noite, seria muito bom bem cedo, você acordar meia hora, 1 hora antes do que você tem costume, porque ali você teve uma noite de descanso, sua mente está mais tranquila, você se deleita mais ainda na presença do Senhor com mais tranquilidade, né? Dias específicos é você e a sua necessidade. Eu, particularmente, eu já fiz campanha de 7 dias, já fiz campanha de 3 dias, já fiz campanha de 21 dias, baseado tudo na Bíblia, né? Aquela campanha que a gente faz sempre de 21 dias, é sempre baseado na história de Daniel, o jejum, né? De Daniel, né? A oração, aquilo que tudo aconteceu na vida dele durante 21 dias que ele se deleitou na presença do Senhor, né? Para conceder o livramento. Mas dias você e a sua necessidade, e talvez também a sua vida corrida. Eu não posso 7 dias, mas eu posso 3. Eu não posso 5 dias, mas eu posso 3. Eu não posso 10 dias, mas eu posso 3. Por que eu estou repetindo 3? Porque nunca a gente pode fazer uma campanha de 1, 2 dias, né? Desde quando eu aceitei a Jesus, desde quando eu já participei de campanha, por que nunca? Tem algo baseado na Bíblia? Não, porque eu acho que campanha é algo que você vai se deleitar e se entregar e se renunciar. Então, um dia é muito fácil você ir lá na presença do Senhor. 2 dias não é um sacrifício. 2 dias eu acredito que é muito fácil. Agora, no 3º dia, você já está um pouco mais cansado. Talvez o inimigo está tentando te cansar. Talvez o inimigo está tentando colocar algo na sua mente, no seu coração, né? Talvez está tentando falar que é em vão. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, firmemente acreditando, ele age. Esses dias mesmo atrás, nós fizemos uma campanha de 10 dias no monte. Foi. 10 dias. Ainda vou para uma campanha dessa. 10 dias no monte nós fizemos, de segunda a sexta, uma semana, e a outra semana de segunda a sexta, sem parar. Paramos só no sábado e no domingo. Olha, eu sou muito assim, eu gosto muito, não é que eu gosto de aventura, mas pro Senhor eu gosto muito assim de coisas diferentes.
Porque a mesmice, todo dia você dobrar o joelho antes de dormir e orar, e sempre orar a mesma coisa, fica assim meio que... Eu acredito, né, irmã? Porque se para um pai você sempre falar as mesmas coisas, uma hora ele vai se cansar. Então, assim, se você tem que fazer um sacrifício a mais, ir para o monte, gente, é minha vontade para o monte. Uma horinha dessa eu vou continuar. Vamos. Nosso pastor, ele gosta muito de monte. E eu, desde quando eu aceitei Jesus, graças a Deus, E como é lá, irmã? É assim, fogo puro, como é que é? Às vezes, é porque assim, monte é algo assim, mais sobrenatural. Então, né? pois é, eu sou curiosa nessa Nem parte. todo mundo quer ir, e às vezes quem quer ir, nem todo mundo Deus permite ir. Né? Por quê? Porque às vezes vê coisas, Isso, já me falou. não tem uma preparação espiritual, ou talvez não tenha uma estrutura, ou talvez não tenha uma capacidade de ver e suportar aquilo dali, tá entendendo? O que é coisas que não é do natural, é do sobrenatural, você tá entendendo? Aí me falar que é tremendo. Não, mas só que quando a gente fala ir pro monte, é algo assim tremendo. Porque às vezes você desce, as pessoas falam, vamos descer no monte. Às vezes você desce, às vezes você sobe, né? O nosso monte lá, a gente desce, depois sobe, que é uma ladeirinha. A gente tem costume de dizer, vamos descer na olaria. Mas às vezes você vai pro monte com a mente assim, toda bagunçada. Às vezes um problema, às vezes uma situação. Às vezes algo que o inimigo coloca na mente, às vezes algo que está acontecendo. E lá você obtém a força, lá você muitas das vezes obtém uma resposta, muitas das vezes você obtém uma direção, né? Muitas das vezes Deus usa alguém que está lá com você, um pastor, uma irmã, um obreiro, um missionário, para falar algo com você diante da palavra do Senhor. E você sobe com outra visão. Você sai daquele lugar com outra visão. Você vai chegar na sua casa, você vai chegar no seu trabalho, vai estar tudo resolvido? Não. Mas você vai estar resolvida. Você está entendendo? E alicerçada, Você né? vai estar forte em Deus. Você vai estar alicerçada na presença de Deus. Você vai estar pegando aquela palavra, aquela presença que você sentiu ali. Você vai dizer assim, o meu Deus é maior do que qualquer problema. Esse problema para o meu Deus não é nada. Então você já sai do lugar com outra mente. Já encara aquela situação de uma outra forma, tem né? pessoas que vão para o monte orar para buscar algo material, e tem pessoas que vão para o monte para buscar algo espiritual. Né? Talvez para o ministério, talvez é um pastor que toma de conta de uma igreja, buscando pela sua igreja, ou talvez para você mesmo, independente do ministério, se é missionário, obreiro, ou se é simplesmente uma irmã. Todos nós somos chamados por Deus. Certo. Irmã Silvani, vamos supor, quem está em casa e nos assistindo, está com problema no casamento, qual, assim, o livro que a senhora diria assim, Michele, eu já fiz a campanha e o livro que eu li foi o livro tal. A senhora tem, assim, um em mente? A senhora lembra de algum? Problema no casamento? Eu sei que eu sempre vou para esse livro de Josué 24:15, né? Escreve aí, né? Josué 24:15. Eu sempre vou para esse livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que fala a frase, né? Foi a primeira frase que eu falei no início. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inclusive fizemos até uma campanha há poucos dias na igreja com esse tema, né? Voltado para famílias, né? Por quê? Porque Josué estava tendo um posicionamento dentro da sua casa. Muitas das vezes o problema não sou eu, muitas das vezes o problema não é o meu esposo. Porque a palavra do Senhor fala que a minha luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que agem no mundo espiritual. Você está entendendo? Ótimo a senhora falar isso. Sim, por quê? Porque quando Josué, no capítulo 24, versículo 15, se posiciona escolhendo Deus como centro da sua casa,
ele não está dando legalidade para nenhum outro Deus agir dentro do seu casamento, Ótimo. agir dentro da sua família. Ele está tendo posicionamento. Então, o que é que a gente estava falando na campanha? Seja você filho, seja você esposa, seja você esposo, qualquer pessoa que representa uma família que tem o posicionamento de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, levantando um altar de adoração dentro da sua casa, levantando um altar de oração, que é principalmente dentro da casa, dentro da família, no meio da família. Então, outros demônios, outras regiões, algo que força ao contrário, ele não vai ter o poder de agir para destruir um casamento, ele não vai ter o poder de agir para destruir uma família, ele não vai ter o poder de destruir qualquer aliança. Nós estamos falando aqui de problemas, né? Nós não estamos falando de agressão física ou agressão verbal, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas confundem uma coisa com a outra, né? Então, cada um tem uma história, cada um tem uma luta e cada um tem uma dificuldade. Mas quando nós se posicionamos diante de Deus, não é porque eu casei na igreja, não é porque o meu casamento se mantém firme e alicerçado na presença do Senhor, que eu também não tive ou porventura possa ter algum problema. Mas quando nós colocamos Deus na direção da nossa casa, da nossa vida, Ele age e Ele faz e Ele dissipa todo demônio e arranca todo o projeto do inferno da nossa casa. É verdade. A senhora falou uma coisa muito interessante. Não é porque eu faço campanha, eu sou crente ou católico, que o meu casamento aconteceu uma situação, aí eu vou ficar com vergonha porque aconteceu. Mas se você está na presença do Senhor, você está no melhor lugar. Sim. Porque você pode, Senhor, aconteceu situação X no meu casamento ou com meu filho, mas o Senhor está na direção. O Senhor está no controle de tudo. Então, eu acredito que o Senhor vai pegar todos esses problemas e vai jogar nos poços mais fundos. Verdade. Né, irmã? Irmã, deixa eu lhe falar. Eu aprendi a fazer campanha assim. Me diz se eu tô certo ou errado. Porque eu já aprendi contigo hoje que pode fazer de 3 dias. Eu não sabia, gente, que podia fazer campanha de 3 dias. Mas eu faço campanha assim. Eu canto 3 louvores, né? Porque eu aprendi com a minha sogra, gente. Uma fofa. Beijo, sogra. Gente, que ela é um anjo, aquela sogra. Ela me ensinou assim, que eu louvo 3 louvores, que é um pro Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas eu posso escolher mais louvores. Sim. É assim, uma campanha curta, né? Uma Sim. campanha mais rápida, 3 louvores. Aí, como a senhora falou, Josué, para casamento, o Josué é muito bom, porque o Senhor vai pegar toda a casa e colocar em ordem, né, irmã? Sim. Em ordem. E também a gente ora, né? Antes de começar a campanha. Ora. Louva 3 louvores. Sim. Aí lê a palavra e ora agradecendo. É assim que eu faço durante 7 dias. Eu não sabia que podia fazer 3. E se eu quiser estender mais, eu coloco mais 7 dias. É isso? Sim. Tá certinho por aí? Tá, sim. Você pode, antes de, tipo assim, vamos iniciar uma campanha hoje, à meia-noite, por exemplo, qualquer horário. Antes de iniciar, a gente vai orar apresentando o motivo daquela campanha, né? Nós costumamos ler a palavra antes, mas não importa se você vai ler a palavra antes ou depois dos hinos, mas você lê a palavra, louva os hinos. Quando a gente está em campanha, a gente pode louvar 3 hinos, a gente pode louvar 4 hinos, 5 hinos. O tanto que a gente sentir no coração, às vezes, eu quero louvar mais um hino. Pode? Pode. Porque o hino, você vai estar se expressando também na campanha como forma de oração a Deus, né? Como forma de, talvez o hino vai aquebrantar o coração de Deus em forma de adoração. Talvez o hino vai falar uma letra como se fosse a sua oração a Deus. Então pode, não tem especificamente a quantidade, né? Não, uma campanha é direcionada pelo Espírito Santo de Deus.
você pode orar, você pode chorar, você pode se aquebrantar, né? Então, a partir do momento que você se coloca diante de Deus em campanha, ali quem já vai estar agindo já é o Espírito Santo de Deus. E sempre assim, lembrar de apresentar aquela situação, Sim. né? A situação, se for seu filho, se for seu esposo. Irmã Silvani, eu fiz campanha. A gente tá numa campanha lá em casa, né? Eu e meus 3 meninos. A gente tá numa campanha, geralmente é 8 horas a campanha. E a gente faz esse cronograma que eu tô falando, Cassiano. Mas é muito interessante. Que depois dessa campanha, acho que tinha uns 3 dias da campanha, o Senhor me deu uma visão. Eita, eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, o que é que vem por aí? Sabe aquele sonho que você acorda e você tá cansado, né, de resolver? Aí realmente é uma visão. Eu sinto que é isso, irmã. Sim. E eu sonhei, tive esse sonho. Quando eu acordei, eu já fui orando. Senhor, seja lá qual for o problema, a situação que vai vir, que tu possa me capacitar, vai nos guardando. Aí realmente apareceu uma situação muito chata. Mas eu já estava esperando. Quando a gente está orando, irmão, a gente não é pego desprevenido, porque a gente já estava, o Senhor vai nos mostrando, né? E nesse sonho foi muito forte. E eu acredito que se eu tivesse dispersa, né? Se eu não estivesse orando, eu tinha sido pega desprevenida. Sim. Né? Sim. Muitas das vezes a gente entra, Deus incomoda a gente para a gente entrar em uma campanha. Às vezes a gente não tem nem basicamente naquele momento o motivo da campanha. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Porque o crente, o servo, tanto como aquele que serve a Deus, como aquele que, o católico, ele tem que ter uma preparação espiritual para batalhas, né? Como eu acabei de falar antes, que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que agem no mundo celestial, né? Então, o nosso físico natural, muitas das vezes, não suporta as guerras espirituais. Muitas das vezes, causa uma reação como uma opressão, muitas das vezes causa uma reação como uma depressão, porque as pessoas elas costumam falar que a depressão é uma doença natural, mas não é. É algo espiritual. Sim. E é porque muitas das vezes a pessoa ela tem que entender que precisa estar em oração, precisa estar em busca, conectado com o céu. Eu costumo falar e dizer, né, que a gente precisa estar conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que é os 3, né? Eu sempre costumo dizer os 3. Aí, às vezes, as pessoas não sabem o que é. Missionária, qual é os 3? Aí eu falei, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, né? Precisa. Por quê? Porque quando nós não temos, a solução Deus tem. E a nossa vida ela tem que ser direcionada por Deus. As nossas vontades e as nossas atitudes têm que ser direcionadas por Deus. Eu custei muito aprender isso, mas quando eu aprendi. Por quê? Eu custei. Porque às vezes a gente quebra a cara, às vezes a gente se entristece, às vezes a gente vai pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias ações e impulsão, né? Mas quando a gente sofre um pouquinho, aí a gente aprende. Volta para o rabo da fila, agora fazer direitinho, né? É verdade. Irmã Silvani, eu acho muito interessante. Eu já fiz jejum, mas assim, é que nem você fala, com toda essa correria, eu não sei se é muito viável fazer, porque, menino, o negócio é pegado. E você acaba que fica com uma mente um pouco assim mais sensível. É verdade. Né? Então, assim, para quem quer fazer o jejum, é bom escolher um horário certo, né? Também tem o jejum, tem o da manhã, né, irmã? Sim. E também tem o à noite, né? Eu poderia fazer o da noite também, né? Pois é, tem propósito também, tem renúncias, né? Porque muitas das vezes as pessoas, devido a algumas limitações de saúde, ou às vezes de trabalho, né? Faz propósito, não consegue jejuar, faz propósito. Né? Qual é o propósito? Renunciar a algo. Tirar algo ali que você algo. gosta muito. Se né? for uma comida, tirar algo que você vai sentir falta. Ótima ideia. Pois é. Se for uma comida, vamos colocar o exemplo.
Ah, eu gosto muito de arroz, eu gosto muito de feijão. Tira, porque vai te fazer falta, você tá se sacrificando. Eu vejo sempre a Cléia falando assim, hoje eu comecei uma campanha, eu vou tirar algo. Aí eu fico assim, Sim. gente, será que serve? Eu penso comigo, será que serve? Então serve também, né? Sim, o jejum ele é muito bom porque é algo mais profundo, né? Algo mais profundo. Mas como a senhora está falando, que às vezes tem uma vida corrida, e o jejum é sempre bom você tentar se reservar o máximo possível, porque você vai buscar algo espiritual, né? Algo espiritual, a gente não pode estar dispersa, a gente não pode estar em rede social, a gente não pode estar... se você trabalha, infelizmente você vai ter que ter contato com o público, né? Contato com alguém, né? Que nem lá no meu trabalho é impossível não ter contato com alguém, né? Mas só que eu gosto de estar mais reservada, eu fico mais no silêncio, né? Muitas das vezes eu recuo um pouquinho, pode ser que a gente tire 2 minutinhos no banheiro de oração rapidinho, porque o jejum é isso, é uma preparação, é uma busca mais intensa, então que requer algo mais intenso. Aí se você não conseguir fazer o jejum, faz propósito. Irmã Silvani, eu estava numa campanha, só que assim, essa campanha eu comecei a fazer ela, eu não tava, foi antes de eu... Não tem quando você vai, porque todo mundo tá indo? Não era aquela campanha de levantar pela madrugada, que nem eu amanhecia, eu levantava às 4 da manhã, quando eu aprendi mesmo, né, fazer uma campanha mesmo, assim, que o Senhor dizia assim, parece que ela tá pintando. Antes eu ia porque todo mundo ia, eu também quero minha vitória, mas eu ia fazer de qualquer jeito, chegava atrasada e tudo. Aí um dia, nessa campanha, Deus é tão misericordioso, aí a irmã pegou a minha carteira, esse tempo eu tava desempregada, ela pegou minha carteira e falou assim, essa carteira, o Senhor está preparando 2 portas de emprego para essa pessoa, e Ele te fala para tu escolher a porta certa. Gente, hoje, vendo o que o Senhor fez por mim, na época eu achava que não, eu escolhi a porta errada, mas não. Hoje, entendendo o que o Senhor tinha para mim, o que Ele tem, né, bem maior do que eu imagino, bem melhor do que eu quero, eu entendo que as escolhas eu não fiz errada. Aí eu escolhi, irmã, eu sempre gostei de fazer concurso, passei em 3 concursos. Nessa época que ela pegou a minha carteira, eu tinha passado num seletivo pra gente de saúde, né, em 2º lugar. Só não ganhei quando passei da gente, mas então tirei em 2º lugar. Pro meu bairro mesmo ali. Aí eu já tava trabalhando de carteira assinada, eu não fui, entendeu? E era coisa assim que depois, né, efetivou, hoje as meninas trabalham e tudo. Aí, com 8 meses de carteira assinada, eu saí. Por motivos, assim, muito bobo mesmo, que foi esse motivo que me trouxe ter depressão, né? E assim, foi uma coisa muito boba, que Deus é tão maravilhoso que depois o Senhor veio, usou pessoas e falou assim, me perdoa. Irmão, mas é muito bom quando você encontra Jesus, que Ele mostra pra você que Ele te ama e que Ele vai mostrar pra população quem é você. Verdade. Viu? Porque eu saí magoada. Eu falei, poxa, todo mundo pensa isso de mim. Quando um belo dia, aí eu fui pras campanhas, quando um belo dia, quase anos, mano, demorou quase 1 ano, viu? A pessoa veio e falou assim, olha, me perdoa, eu pensei que você era isso, mas você não é. Irmão, a gente não pula de alegria, mas o coração da gente se enche assim, sabe? De uma tal maneira que fala assim, tu és fiel. Porque o ser humano em si mesmo, irmã Silvani, não vai pedir perdão e dizer que você estava certo e eu estava errada. Mas Deus é tão misericordioso, entendeu? E me tirou. Quando eu fiquei assim, meio triste, eu fui para as campanhas e o Senhor me tirou dali. E foi me erguendo de uma tal maneira que aí eu aprendi a orar por filho, por esposo. Eu não posso contar aqui não, nos bastidores, porque senão o marido não vai deixar. Mas, gente, eu vou contar essa. Até assim, irmã Silvani, meu esposo estava num lugar que eu orava direto, fazia campanha para que ele não estivesse. Quem conhece ele vai saber de onde era. Que ele não estivesse, porque eu nunca gostei,
né, daquele lugar ali. Ele gostava muito ali de brincar, de jogar e tal. E eu nunca gostei, então eu sempre fui apresentando ele nas minhas campanhas. Aí um dia ele estava jogando, ele disse que quando olhou assim, um bebinho veio. Toma, ele não toma, toma, não toma. E ele disse que nunca tinha visto aquele bebinho. Mas ele disse que na hora que botou os olhos nele, algo falou dentro dele se ele ia falar contigo. E ele ficou olhando pra ele e fingindo que não era nada. Aí ele chegou e falou assim, olha, larga isso aí e vai pra tua família. Aí ele disse que piscou, virou assim, quando ele voltou, que olhou, cadê o bebê? Ele disse que nunca mais viu aquele bebê. Então, assim, eu acredito que ele foi fruto de campanha de oração. Sim. O Senhor mandou, porque eu falava com o Silvani, o Senhor manda um anjo lá. Porque eu falando no céu, a mãe dele falando no céu, então manda um anjo lá ao encontro dele. Irmã, nesse dia em diante, nunca mais ele jogou assim, só jogou hoje por diversão. Então, assim, eu tenho muita, muita gratidão ao meu Deus pelo que ele fez, não porque eu mereço, mas porque ele é misericordioso. Por isso que eu trouxe a irmã Silvani aqui para explicar para vocês a importância, o poder de uma oração, de uma campanha, de um processo. É assim, é puxado, né, irmã Silvani? É verdade. Você paga o preço. Tem que ter força de vontade. A senhora falando aí da sua oração, da sua luta com seu esposo. E eu recordei também a minha luta dentro dessa campanha de 1 ano que eu fiz, né? Mesmo eu pé dentro, pé fora da igreja, na época, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos firmes, mas na época eu pegava a foto dele, né? Eu nessa campanha, eu pegava a foto dele e eu em casa, em todo o período desse ano, e às vezes quando era final de semana que ele saía para beber, que ele gostava de beber, e eu colocava a mão em cima, e mesmo no início a gente quase não sabe orar, quase não sabe profetizar, mas eu colocava a mão e dizia assim, Senhor, eu não aceito meu esposo estar no lugar que ele está agora. Eu quero que meu esposo esteja em casa comigo, que é o lugar dele. Era questão assim, a primeira vez que eu fiz essa oração, com a minha foto e a foto dele lá dentro do meu quarto no secreto, na época a gente morava, a casinha era de tábua, o portãozinho era de tábua, e quando abria fazia zoada, né? E aí, aí eu fiz essa oração simples. E eu falei, Senhor, incomoda ele lá onde ele está e traz ele para casa. E foi questão de 10, 15 minutos. Eu escutei a zoadinha do portão abrindo. Eu fiquei assim, perplexa, assim, da resposta imediata. Né? Eu falei, o Senhor está no negócio e ele, com certeza, ele vai me dar a vitória. Né? Aí a gente muitas das vezes fala assim, mas eu não sei orar, eu não sei jejuar, eu não sei fazer campanha, né? Tem muitas igrejas, tem muitas portas abertas, tem um crente, tem uma mulher de Deus, um homem de Deus, que com certeza você conhece, nós conhecemos, né? Eu tive ajuda, com certeza a senhora teve ajuda. Eu tive, graças né? a Deus. Deus, ele sempre envia um anjo. Envia um anjo em forma de pessoa, né? Usando alguém, né? Para ajudar, para dar uma direção e para dar uma licença espiritual, né? E eu tive, decorrer desse ano, eu tive uma missionária. Deus levou uma missionária para morar em frente à minha casa. Nossa, que legal. Em frente à minha casa. Hoje eu fico assim, eu falei, meu Deus, mas meu Deus é fiel. Porque são todas situações que Deus vai causando, você tá entendendo? Deus levou uma missionária para morar em frente à minha casa, e a missionária sabia da minha vida. Tudo que acontecia na minha casa, a missionária sabia. Porque eu falava? Não. Eu acho que Deus, ela nunca me falou. Ela nunca me falou que Deus revelava. Mas só que quando ela falava assim, Vani, faz isso, faz aquilo, não faz isso. Você tá entendendo? Eu ficava assim, quem tá falando da minha vida para a missionária? Tá entendendo? E essa mulher foi um canal de bênção na minha vida. Hoje eu sou grata pela vida dela. Eu falo, missionária, a senhora foi um canal de bênção nas nossas vidas. E eu sempre que eu vejo ela, sempre que eu respondo um post, um story dela, eu falo, eu nunca esqueci da senhora, nunca esqueci. Olha, ela tá falando aí da missionária, é muito bom quando a gente tem assim, alguém para ensinar. Eu tive a minha sogra, foi a que me apresentou a sala de oração. A sala de oração, para quem não sabe, é ali na Rua Ceará. A irmã Delmira, que é a dona da casa, né? Ela ora por vidas, uma mulher de Deus, uma mulher muito abençoada. E tive também a
Aprendi muito com essas mulheres, com a irmã Josélia. Gente, aprendi muito mesmo. Elas são mulheres de Deus mesmo, viu? Elas não mandam recado, não. Se eu mandar entregar, elas entregam mesmo, viu? Mas pensa numa mulher de Deus que sabe fazer uma campanha, que te ensina a fazer uma campanha. E não é só ela, tem várias outras mulheres de Deus também que tem uma intimidade tremenda com Deus, que você fica assim, perplexa com tanta intimidade. Porque quem ora bastante, desce, né, irmã, procura fazer a vontade do Senhor, tem uma intimidade muito grande. Verdade. O Senhor mostra, o Senhor revela, né? Uma vez eu lembro, irmã, que eu estava fazendo campanha, mas o meu menino, eu estava fazendo sozinha, só que criança, né? Ele sempre vai acompanhar a mãe ali, né? Pelo menos o Cauã fez isso nesse dia, ele sempre fazia isso. Até hoje ele faz campanha comigo. Ele começou a orar. Eu comecei a orar e ele orou na minha mente, botou a mão na minha cabeça e começou a orar. E começou a falar assim: Senhor, tira essas bobagens, essas coisas da cabeça da minha mãe. Vai tirando, meu Deus, em nome de Jesus. E foi orando. Gente, aquele dia foi tremendo, aquela campanha foi tremenda. E ele foi andando dentro de casa e colocando a mão, assim, sabe, em direções, e falava assim: sai daqui, em nome de Jesus, sai daqui. Sai daqui. Ele falava assim, parece que ele tava vendo, sabe? E aquilo ali foi tremendo, a gente foi... Ele tinha, acho que 4 ou 5 anos. E ele foi marchando dentro de casa, sabe? E chegou no canto da parede, assim, e olhou pra parede, assim, e falou: sai daqui em nome de Jesus. Gente, eu fui me arrupiando assim, a gente foi falando em língua, foi tremendo. E ali foi fruto de eu começar a descer, sabe? Porque a gente que apresenta Jesus para os nossos filhos. Porque se a gente não apresentar, né, uma Silvania, o mundo apresenta. Tá aí as redes sociais para apresentar as coisas do mundo. E ali o Cauã foi orando naqueles 4 cantos daquela casa. E ele parava assim e falava para sair. E aí eu me arrupiava todinha. Eu sabia que ele estava vendo, irmão. Eu não estava vendo, mas eu sabia que ele estava vendo. E ali foi tremendo. Deus abriu a visão dele, né? E assim, depois disso eu fui vendo que o Senhor estava respondendo as minhas orações. Sim. Né? Então é muito interessante que você, quanto mais você faz, mas assim, irmã Silvani me diz assim, eu tô falando porque eu sei também, porque tem muita mulher que fica ansiosa. Eu sou ansiosa e eu ficava ansiosa. E às vezes a gente começa uma campanha, a gente faz uma campanha em 7 dias, acho que já vai vir a bênção. Não é, né? Não é. Eu me recordo de uma campanha que também eu fiz em prol à habilitação do meu esposo, né? E o homem, ele não é tanto aquebrantado em oração que nem nós mulheres, né? Ele ora, ele busca, né? Mas ele não é tanto assim aquebrantado que nem as mulheres. Mal começa a orar, já começa a chorar, né? Dependendo da situação. E eu me lembro dessa campanha que eu fiz várias campanhas, com vários temas, e a última campanha que eu fiz foi durante 5 domingos. Eu renunciei porque nós mulheres, no domingo, a gente gosta de ir mais arrumada para a igreja, né? E aquilo que eu falei, renúncia, eu fiz um propósito com Deus. Eu não fiz o jejum durante essa campanha, mas fiz um propósito. Senhor, durante 5 domingos, eu vou vestir um simples colete feito de pano de saco e vou de havaiana para a igreja. Eu renunciei. Para muitos podem ser, isso é coisa simples, mas para nós mulheres, todas as mulheres bem arrumadas, você está entendendo, você quer vestir talvez uma roupa nova, 5 domingos, é um mês praticamente. Né? Mais de um mês, né? E aí eu falei por esse propósito, por quê? Porque nós não tínhamos na época o valor que na época, porque meu marido tem uma certa limitação de ler. E a carteira dele foi, se eu não me engano, 6.500 e nós não tínhamos esse valor, mas ele estava precisando da carteira. E aí eu falei: Senhor, o Senhor vai levantar, o Senhor vai criar situações, o Senhor vai nos ajudar de alguma forma. Aí o nosso projeto era: vamos orar para Deus levantar pelo menos a metade para a gente dar a entrada. E aí, durante aqueles 5 domingos, eu fiz esse propósito, essa renúncia de vestir, por mais que seja uma roupa simples, mas o meu melhor, né, de arrumada, via de cocó, de qualquer jeito, toda desabonitada, que nem as pessoas falam: mulher, mas tu tá toda desabonitada. E aí eu fui, e antes de um mês, depois desse propósito com Deus,
O meu esposo foi na autoescola, fez o orçamento novamente e fez uma simples ligação para o patrão dele. Fez uma simples ligação para o patrão dele, falou, não vou citar o nome dele, né? Ele não é daqui, é de Açailândia, fulano de tal, o valor é 6.500, mas se eu tiver no monte, ele deixa por 6.000 a carteira, né? E uma conversa entre funcionário e patrão, né? Porque o patrão do meu esposo falou que ele ia ajudar na época, né? Falou que ia ajudar. Só que aí, para nossa surpresa, Deus, ele estava agindo em toda aquela situação. Você está entendendo? E jamais nós poderíamos saber da onde nós ia tirar tanto dinheiro de repente, né? E aí, de repente, no telefone, o patrão dele falou assim, pede o Pix da secretária que eu vou fazer o Pix. Meu patrão, muito obrigada, eu sei que você disse que ia me ajudar com pouco. Não, eu vou fazer os 6.000 para você. Vou fazer o Pix dos 6.000. Na mesma hora, ele disse que parece que foi no céu e voltou no telefonema. Porque quem é que anda dando 6.000 reais para alguém? Quem? No natural. É verdade. A Silvânia é patrão, mas o patrão, se fosse dar, tinha chamado para um acerto, tinha chamado, você quer adiantado, você quer emprestado. Não, ele foi abençoar a nossa vida com esse valor. Eita, glória. Não, quando o meu esposo me falou que ele tinha nos abençoado com esse valor, eu nunca tinha falado com o patrão do meu esposo. E nesse dia eu falei, me dá o número dele, que eu mesma quero lançar uma palavra de bênção. Não porque ele me deu, mas porque em agradecimento. Ele foi incomodado pelo Espírito Sim, Santo e ouviu, né? Você está entendendo? E ele não é crente. A esposa dele é crente, é evangélica, é uma mulher de oração. Ele não mora aqui, mora em Açailândia. Mas ele é um homem, vamos se dizer, pão duro, mão fechada. Só dá aquilo que o funcionário trabalha. Você está entendendo? E Deus, ele age dessa forma. Ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Você está entendendo? E Deus usou a vida dele para abençoar as nossas vidas. Foi algo impossível. Mas diante dos nossos propósitos, que nem foi a sua pergunta, quantos dias, quanto tempo? Não importa o tempo que passar, Deus, ele vai ser o mesmo. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A sua oração, ela está depositada no coração de Deus. É bom você insistir. Ansiosa, né? Sim, não fica ansiosa. É bom insistir, Senhor, lembra daquela promessa, lembra daquela oração, né? Não entrega e fica de braço cruzado, esperando. Faz sempre aqui acolá um propósito, faz sempre aqui acolá, renova uma aliança com Deus. Faz sempre aqui acolá uma nova campanha em prol. Não, o propósito não é desistir. É sempre continuar acreditando e tendo fé em Deus sempre. E o problema, ele aparece porque se ele... Olha só, engraçado, a pessoa me falou isso essa semana, ele não é, nem crente ele é, mas ele falou assim, se a vida da gente não tiver problema, irmão Silvani, a gente fica de boa, a gente fica estacionado, a gente quase nem hora para dormir, muito menos levanta pela madrugada ou meia-noite para fazer uma campanha. Então a gente tem que ter problemas, porque senão a gente fica descansado, a gente fica relaxado, desleixado, na verdade, um crente desleixado. Gente, eu tava aqui, a irmã Silvani falando, né, que orou e não foi 15 minutos, o esposo dela chegou em casa, eu comecei a rir porque, gente, um esposo que tem uma mulher que ora, ele não se governa não. Ele não se governa porque o Espírito Santo de Deus vai lá e incomoda ele e volta pra casa. Ou deixa de fazer tal coisa. Irmã Silvani, eu não gostava, meu esposo foi mototáxi por uns 6, 7 anos, eu acho. E eu não gostava. Mas só que eu não ficava caçando conversa com ele porque eu não gostava. Eu ia falar para quem poderia resolver. Aí eu abri outra campanha, gente, muito interessante. Estamos falando de campanha, eu vou falar as minhas porque isso vai motivar vocês. Verdade. E eu abri uma campanha
Eu falei um dia pra ele assim, eu falei, amor, tem vontade de sair desse mototáxi não? Ele, Deus me livre. 10 horas da manhã, já tô com dinheiro de comprar a carne e feijão dos meus filhos. Aí eu pensei já comigo assim, eita Deus da glória agora. O homem gosta do serviço. E eu morria de... não, gente, eu era muito ciumenta, também foi uma campanha também. E eu peguei, não, eu vou ter que abrir uma campanha. Aí abri uma campanha. Um certo dia o senhor incomodou uma pessoa e veio vender um ponto de van pra ele, Pintinga. Ô, irmã, meu coração chega quase sai pela boca quando ele chegou em casa, tirando as botas, eu lembro como fosse hoje. Tirou as botas, botou assim, a partir de hoje eu não sou mais mototáxi, eu sou um vanzeiro. Acabei de fazer um negócio do Andoblow pro Itinga. Deus é fiel. E agora, a partir das 6 horas, eu tô em casa. Ô, irmã, eu dei tanto glória a Deus. Eu falei, não, conta de novo. Eu me emociono, porque é muito ruim a esposa que não tem um esposo em casa. Verdade. E o mototáxi, ele não tem tempo para o mototáxi ganhar mesmo, irmã. Porque deu pra manter uma família, é dia e noite, ó. De noite. Ele era mototáxi de noite, ele rodava a noite todinha, irmã. Quando ele chegava em casa, às vezes 6 horas da manhã, quando eu acordava, eu ligava pra ele mandava foto, não tem? Tô terminando de deixar o último bebê em casa. Eu falei assim, eu não aceito. Eu quero meu esposo aqui. E eu fui orando e pedindo pro Senhor. E quando ele chegava em casa, ele tomava banho e ia dormir. Quando ele acordava, assim, umas 9 horas, eu já tava no café da manhã dele lá na cama. Porque eu aprendi com essas irmãs, fazendo oração, fazendo essas campanhas, que não é enxotando ele, que ele ia querer estar comigo. Verdade. Não era eu brigando, que ele ia querer estar comigo. Verdade. Com a esposa briguenta, ninguém quer estar. Verdade. A palavra do Senhor fala, né? Com a esposa briguenta, é igual um pingo d'água, né? Um telhado gotejando. E eu fazia era isso. Quando ele acordava, o café, eu comprei aquela tauba assim, sabe? De café da manhã. Uhum. Eu fiquei emocionada. Aí quando ele acordava, tava lá. Posta, mesa posta pra ele. O que ele tinha feito ou não, irmã Silvânia, isso não me importava mais. Quando a gente tem aquela segurança que o Senhor vai agir na vida da gente, Verdade. não me importava se ele tinha feito alguma coisa ou não. Porque eu tava crendo que o Senhor ia entrar na minha causa. Na sua causa. Entendeu? É por isso que eu trouxe esse momento aqui com a senhora, porque a senhora está frequentemente, eu tô apenas com uma campanha, a senhora termina uma, faz outra, né? Eu gosto. Vive de São campanha, várias né? causas impossíveis. É, né? Pois é. E sem falar nas campanhas, a senhora tem as suas campanhas, as suas lutas, e tem a da igreja, Sim. não é? A gente está agora mesmo, esse ano, a gente está na direção do departamento da família da igreja. Eu e meu esposo. Então, famílias, quando fala famílias, é uma bênção e projeto de Deus, né? Mas só que aonde também é onde mais o inimigo age. É verdade. Né? Para destruir famílias, né? Para tirar jovens da igreja, para deixar a mãe triste, muitas das vezes alguma situação, alguma contenda. São vários probleminhas que a gente passa, talvez, dentro de casa, que tira o nosso foco, né? Que tira o nosso foco de adorar, que tira o nosso foco de exaltar o nome do Senhor. E a gente termina uma campanha, né? E dá uma pausa mais ou menos de um mês. E depois a gente ora, a gente busca na direção de Deus um novo tema. Domingo agora mesmo, domingo, dia 26, 26 de julho, a gente finalizou uma campanha que foi 2 domingos, né? Foi 2 domingos, são 2 domingos da família na nossa direção, né? Porque os outros domingos tem outros departamentos, que é a Santa Ceia e outro tema, ou missão ou adoração. Então tem 2 domingos a Igreja da Família, do culto da família. E a gente lançou uma campanha com o tema Há uma Palavra Liberada, que traz como tema, como base bíblica, em Ezequiel 37, né? Que traz a história do vale de ossos secos. Há uma palavra liberada, então eu tenho certeza que famílias ali receberam uma palavra liberada do céu. Por alguma necessidade, algum vale, alguma dificuldade que porventura a família estava passando, né? No primeiro domingo a gente viu mulheres chorando, a gente viu famílias ali tentando se unir mais um pouco, né? E grande foi o agir de Deus, né?
E tudo é para adoração e glorificação do nome do Senhor. Então, a gente sempre está ativo sobre essa questão de família, né? Você é perfeita, o seu esposo é perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Perfeito mesmo é o nosso Deus. É aquele que nos escolheu, né? Mas Deus, ele sempre quer usar alguém para fazer algo para ele, né? E ele nos escolheu para estar na frente do departamento da família, né? Juntamente com os nossos pastores que têm nos confiado e têm nos visto de longe e de perto, né? Testemunhos, né? Porque é muito importante isso. E a gente está nessa peleja, né? Irmã Sivani, se deixar, vai passar a noite aqui falando sobre campanha, contando testemunho para edificar a vida de vocês aí, porque não é a Michele, não é a Irmã Sivani, é Deus puro que fez por nós. E se nós colocar na presença dele, sempre vai estar fazendo, porque Deus é misericordioso, apesar da gente não merecer tanto amor, né? Ele nos ama de uma tal maneira que nos dá essas bênçãos. Irmã Sivani, convida a galera, quem está lá do outro lado, que está se sentindo sozinho, não sei fazer uma campanha, convida ele, fala o endereço da igreja, então pode estar encontrando vocês, fazendo campanha, ou mesmo culto, né? Os cultos da semana, do final de semana. Verdade. Antes de eu fazer o convite, eu quero lançar uma palavra no teu coração, que se encontra em Isaías, capítulo 40 e versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? E como é que nós esperamos no Senhor? Na nossa casa? Não. Nós temos que dar um passo para ir buscar a Deus. Assim como a Michele está falando para me fazer o convite, eu convido você para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus sempre que você puder. Eu costumo dizer sempre para algumas pessoas que ainda não aceitou a Jesus ou não tem o costume de ir na igreja. Tire nem que seja um dia da semana para você ir cultuar e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque nós, assim como nós precisamos do alimento material para o nosso corpo estar firme, forte para o trabalho, para a labuta do dia a dia, também é o nosso espírito. Nós precisamos ser alimentados, né? E qual esse alimento vem da onde? Vem do céu, vem da palavra, vem do culto, né? Vem de uma expressão que a gente vai ouvir ou vai dar ao Senhor naquele culto, né? É assim como também a oração no monte. Nós temos que dar um passo, né? Vamos na igreja terça, vamos na igreja na sexta, vamos na igreja no domingo, né? Para ouvir a palavra do Senhor, a gente tem que se sacrificar. Porque o Senhor ele já se sacrificou por nós. Ele já deu o seu único filho, que foi Jesus, para morrer na cruz pela minha vida e pela tua vida. E o nosso fôlego da nossa vida não pertence a nós, pertence a Ele, né? Que morreu na cruz por amor de nós. Então, cabe a nós querer retribuir, pelo menos um pouquinho, a esse Deus tão grande que nos escolheu e nos concede a vida, nos concede o respirar, nos concede o bater do nosso coração a cada dia. A nossa igreja, o ministério é Leão da Tribo de Judá, da pessoa do pastor John Leno e a missionária Rosana. A igreja fica localizada ali na rua na Chinesa, na rua número 19, e eu acabei esquecendo o nome da rua. Mas tudo bem, vai estar aqui na descrição do vídeo o endereço certinho da igreja, que a Irmã Sivani tem esse costume de fazer as campanhas lá com a Irmã Rosana, viu? A Irmã Rosana faz o Senhor, Deus abençoa, é uma pessoa maravilhosa, né? E eu quero dizer para vocês que mesmo que seu esposo não vá, mas você está se sentindo que o seu casamento, que os seus filhos tá tudo desandando na sua vida, eu te dou um conselho, de amiga mesmo. Vai você. Verdade. Chega lá, você apresenta a sua vida nas mãos do Senhor e apresenta de todos eles, porque eles, através da sua vida, o Senhor vai mudar você primeiro, depois vai mudar eles. Uma vez eu ouvi uma irmã, a irmã Jo falou pra mim assim: para de pedir pro Senhor transformar teu esposo, pede pra ele te transformar, porque através da transformação que Deus vai fazer na tua vida, ele vai alcançar o coração do teu esposo. Verdade. E isso eu digo pra vocês hoje, viu?
Então, assim, eu não vou porque meu esposo não vai. É que nem a irmã Silvani falou, o homem ele é mais disperso. A união e a nossa família está alicerçada, isso ficou, não é que ficou obrigação da mulher, mas eu acho que nós, irmãs, do mesmo jeito que o esposo tem aquele legado de trazer o pão na mesa, né? A esposa de orar pelos filhos do esposo, né? É verdade. A mulher sábia edifica sua casa, né? Sim. Então é isso. Gente, então, aqui embaixo no link eu vou deixar alguns materiais que você pode estar adquirindo, que vai aumentar muito o conhecimento. Tu vai conhecer a Deus, material que vai ainda mais abrir a tua mente para tu estudar e se alicerçar mesmo, tá? Aqui embaixo no bio, no YouTube e no Instagram. Então, eu te peço, segue nós aqui no Instagram, no YouTube, tá? E, gente, até o próximo podcast, falando também sobre Deus, sobre vidas reais de mulheres. Tem muita coisa linda, viu, irmã Silvani? Verdade, eu sei. Muita coisa que Deus vai fazer através da nossa vida, em vida de pessoas. E você é todo o nosso convidado para estar sempre aqui acompanhando a gente, tá bom? A irmã Silvani, o nosso patrocinador de hoje, que mandou um mundo todo especial para a irmã Silvani. Para toda convidada, a gente tem um presente muito especial. E hoje, quem está patrocinando é o Supermercado Carvalho. Quem patrocinou é a irmã Eliane. Gente, beijão para a Eliane, uma mulher forte, uma mulher com posicionamento. Obrigada, que Deus abençoe cada dia mais as vendas de vocês, tá bom? Que vocês não estão colocando simplesmente na vida da irmã Silvani, mas estão colocando cada dia mais uma pedrinha e construindo o degrau de vocês. Gente, até com Deus e Irmã até Silvani, amanhã. Você quer orar pelas pessoas? Vamos orar por quem está em casa? Vamos orar. Amém? Vamos orar. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, neste momento, Pai, nós oramos, Senhor, por esta vida que nos ouve, por esta família, por este filho, por esta mulher, esse esposo, por esse casamento, Pai. Nós queremos em Teu nome determinar, Senhor, o milagre. Nós queremos, Senhor, em Teu nome determinar, Senhor, a vitória. Nós queremos, Pai, em Teu nome determinar, Senhor, a restauração. Que eles possam, Senhor, ser alcançados pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Que a Tua presença e o Teu amor, Senhor, possa estar, Pai, com esta casa, com esta família, com esta pessoa, com esta jovem, com essa pessoa que porventura está ouvindo, está precisando, Pai, receber essa oração. Que o Teu Espírito Santo possa tocá-la, possa, Senhor, reescrever uma nova história. E assim o Teu nome sendo glorificado e exaltado. Te adoramos, Senhor, pela Sua fidelidade. Seja o Senhor abençoar, seja o Senhor, Pai, prosperar, seja o Senhor alcançar com milagre, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu decreto em nome de Jesus sobre a tua vida, que todo espírito de desejo de morte, todo espírito de tristeza, depressão, ansiedade, seja agora, em nome de Jesus, destruído e você seja feliz. Porque Deus te ama e nós também. Gente, até o próximo. Beijão.